Mas pode atingir os meninos também? Quem vai me responder a essa e outras perguntas é a endocrinologista, a doutora Natália Nicolau. Prazer te ver, já sei que o bebê tá com 8 meses. Tá. Qual é o nome do teu ruivo? Otto. Otto? Que bonito. Obrigada, Vamos fazer um desfile Claudete. aqui no programa com roupas para bebês. Com Quero ver certeza. o Otto, hein? Agora, já voltou ao trabalho, né, doutora? Já voltei. Tá certo. Tem que voltar, né? É uma Não tem bênção na vida da mulher, mas a vida continua. A vida também, né? continua. Uhum. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui, sempre tão agradeço. querida. Espero que agora volte sempre, tá bom? Com certeza. E vamos falar desse crescimento de pelos. Os meninos também podem ter? Na verdade, não. Tá. Hirsutismo, por si só, é um sinal, né? Na verdade, não é nenhuma doença, é um sinal de uma alteração hormonal, mas é só em mulher. Tá. O homem pode ter mais pelo ou menos pelo, mas isso não é uma alteração hormonal. Na verdade, E na mulher nasce, às vezes, em lugares diferentes. Até, exatamente. Não é? O problema... Não é bem assim onde o homem tem a barba, às vezes é no pescoço, né? Isso, esse que é o Na problema. barriga. O hirsutismo, por si só, é o excesso do crescimento desse pelo, ou então a mudança do padrão desse crescimento. Por exemplo, a mulher depilava uma vez por mês, ela passa a depilar toda semana. Tá. Desse pelo mais grosso, mais escuro, em locais que são tipicamente masculinos. Tá. Então, por exemplo, no meio das mamas, no buço. É normal a mulher ter um pouco de buço, Sim. mas não pode ser muito grosso, como uma barba, né? Tá. Queixo, em outras regiões que a gente usa, inclusive, uma escala, né? Tá. Pra gente quantificar isso. Então vamos ver essa escala pra gente ter uma ideia. Vamos colocar a foto da escala aí primeiro? Isso. Pra Ó, gente ver. a escala vai de 0 a 4, né? 0 Tá. quando não tem pelo nenhum Tá. e de 1 a 4, dependendo da quantidade de pelo. Então, a gente são essas 9 áreas. Buço, queixo, entre as mamas, barriga, a região pubiana que sobe para a barriga, essa parte interna das coxas, enfim. E aí a gente vai quantificando isso. Se der mais de 8 pontos, essa mulher tem hirsutismo. E aí é um sinal de uma alteração hormonal que a gente deve investigar. Porque a mulher não deve ter pelos nas mamas. Não deve. Nem no meio, Nem né? no meio. E esse tipo de pelo grosso, Nem nas né? costas. Nem nas costas, é comum do homem. Então, esse tipo de pelo grosso, que pode encaracolar, que a gente chama de pelo terminal. Tá, agora o que leva a isso? Alteração hormonal. Sempre que tiver hirsutismo, isso é um Tá. sinal de alteração hormonal, a gente deve investigar. Tá. E existem algumas causas. A causa mais comum é a síndrome do ovário policístico. Ixi, então muita gente tem, porque Muita é o que mais gente. tem, É o que né? mais tem. 7% É o que das mais mulheres têm Tem, né, imagina ovário só. policístico. E algumas podem desenvolver o crescimento de pelos em regiões, né, não normais para a mulher, ou às vezes não. Não necessariamente a mulher que tem a síndrome do ovário policístico vai ter Vai o desenvolver. hirsutismo. Nem todas têm. Nem todas têm. Mas Tem- todas que têm ovário policístico, é isso? Não necessariamente. Aí existem Não? outras causas também Quais? para hirsutismo. Existe hiperplasia adrenal congênita. Os hormônios masculinos, que a mulher também produz hormônio masculino, Sim. eles são fabricados em alguns locais do corpo, né? Então, uma delas é a adrenal, que é uma glândula que fica em cima de cada rim, né? Uma parte no ovário e uma parte no tecido periférico, e principalmente gordura. Então, quando existe uma deficiência de uma enzima que produz o cortisol lá na adrenal, todo o substrato que é produzir o cortisol, ele passa a sobrar para a produção de hormônio masculino. Tá. Então, a gente chama isso de hiperplasia adrenal congênita. Existe, por exemplo, tumor de adrenal, tumor de ovário. Então São é alguns- sempre um sinal. É sempre um sinal de alguma alteração hormonal que tem que Tá. ser investigada. Mas, felizmente, a causa mais comum é a síndrome do ovário policístico, Tá. que é mais fácil de tratar, enfim. Isso pode aparecer em qualquer idade, tanto a síndrome, como eu sei que você é endocrinologista, mas deve saber, né? Não é ginecologista, mas tanto a síndrome como o surgimento de pelos? Pode, É? pode. Ó, o surgimento de pelos na criança, ela vai surgir, é normal surgir por volta de uns 7 anos. Isso não necessariamente, isso não é nenhum problema. Isso Sim. é comum, só indica o funcionamento, o início da função da adrenal, Tá. né? E nas mulheres pós-menopausa, como há um desbalanço hormonal, a mulher passa a ter uma queda do estrogênio, uma prevalência da testosterona, ela pode ter crescimento de pelos. Até aí, tudo bem, né? Algumas mulheres vão ter um pelo talvez um pouco mais escuro, ou tem mulheres que têm mais pelos em regiões comuns, braços, coxas. Isso é uma questão de natureza genética. Tá. Mas o hirsutismo, né, que é esse excesso de pelo em locais tipicamente masculinos, eles podem surgir em qualquer fase da vida, inclusive em crianças, né? Nossa. E aí a gente tem que investigar. Nós temos um depoimento que eu queria te mostrar, Natália, e também para você que está assistindo o nosso programa, para ver como uma coisa, né, que parece simples, não é nada simples, não. É complicada e pode servir de bullying e pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa. Eu estou com um depoimento aqui da Maiara Valença, ela é estudante e tem o problema. Vamos ver. Olá, Maiara. Claudete,
Eu comecei a me incomodar com os meus pelos faciais quando eu tinha apenas 10 anos de idade, mas somente aos 12 que eu comecei a procurar ajuda profissional. Foi quando eu fui diagnosticada com síndrome dos ovários policísticos. Eu já apresentava outros sintomas, além do excesso de pelos, eu também já era obesa, eu tinha problemas com oleosidade na pele. E desde então já são quase 20 anos que eu testo diversos tratamentos, tanto medicamentosos quanto de laser. E isso sempre foi uma questão na minha vida. Na adolescência eu passei por bullying por conta disso, eu deixei de ir a aulas na escola, eu deixei de aceitar convites para sair já depois de adulta, eu já cheguei a chorar no banheiro, depilando meu rosto pela manhã antes de sair para trabalhar. E foi por conta dessa dor emocional que o hirsutismo me causou que eu resolvi em janeiro voltar a fazer o tratamento com laser associada à medicação. Até agora eu já fiz 8 sessões, já melhorou muito a situação do meu rosto, mas eu tenho consciência de que é algo que eu tenho que tratar para o resto da vida. Não só com a medicação, mas também com o laser, com a alimentação, fazendo atividades físicas. É por isso que sempre que alguém que tem o mesmo problema me pergunta, né, se eu estou gostando do laser, eu sempre indico muito, assim, é algo que é caro, é algo que é doloroso, sim, não é para sempre, mas que já vai te dar uma melhora na qualidade de vida no seu dia a dia. Fotos, também queria agradecer aí a Maiara pelo depoimento, viu, Maiara? Sempre na intenção de ajudar outras mulheres e vai com certeza ajudar. Eu tenho fotos, eu queria mostrar para a doutora Natália também, o antes e o depois. Ela falou claramente ali, é lógico, a gente sabe que um tratamento a laser não é barato, mas resolve naquele momento, mas não é a resolução total do problema, né? Não vai tratar a causa, não vai tratar né? a causa. Aí, olha, ela, tá vendo como tinha bastante? Vendo um pelo mais grosso, como uma barba de homem, como uma né? barba, exatamente. Agora, imagine, uma menina linda como ela, com uma barba dessa, onde vai? Vai ser, vai levar apelido, olha lá, uma menina, gente. Vai levar apelido, vai sofrer com bullying. Tem umas escola, meninas que usam gilete, gilete, né? E fazem barba mesmo. Né? E se usa gilete, pior ainda, né? Porque ajuda a crescer mais ainda, né? E fica mais escura a pele, não resolve o problema, né? Uhum. E pode ser em grande quantidade, como o caso dela, né? Pode. Que nasceu, olha lá, ó. Até embaixo, né? Como se ela fosse... tem um pouco de acne também. Tinha, né? porque ela falou da oleosidade, né? Agora a pele dela tá linda, né? A gente viu lá na imagem. O laser é excelente. Realmente um laser que valeu a pena. Tudo bem, é um pouco caro, lute aí com o seu convênio, entra na justiça que dá certo, a gente tem mostrado aqui no programa, né? Que às vezes o que não se resolve no papo, a justiça resolve, mas tem que tratar. Eu já volto para conversar com você, para você falar da causa, então, como resolver a causa, não é? Porque não dá para uma vida inteira você ficar dependendo só do laser, que é um tratamento excelente, como vocês viram aí, e dá resultado, mas tem que ir fundo na causa. E a doutora Natália já fala com a gente, tá bom? A gente falar, você falou que são várias causas, né, doutora? São. Como descobrir a que está provocando isso, já que podem ser várias, através de exames, de consulta? Primeiro, o ideal é procurar um especialista, um endocrinologista, né? E aí ele vai fazer uma série de exames laboratoriais. É o endocrinologista que trata. Que trata, isso. E aí ele vai fazer uma série de exames laboratoriais, né? Exames hormonais. Então vai dosar testosterona, enfim, vários precursores de hormônios masculinos, que a gente chama de androgênios, prolactina, vai afastar algumas causas pra gente chegar no diagnóstico. E muitas vezes a gente tem que fazer ultrassom pra gente ver o ovário, né? Se a gente desconfia, por exemplo, de um problema na adrenal, tem que fazer uma tomografia. E aí a gente vai norteando até chegar à causa. A causa mais comum, disparado, é a síndrome do ovário policístico. E aí o tratamento, claro, vai depender da causa, mas a causa... Se for ovário policístico, primeira coisa, atividade física e dieta. Isso aí é importantíssimo para tratar a síndrome do ovário policístico. Porque a mulher, quando ela engorda ou não faz exercícios, ela tem mais chances de ter o ovário policístico? Na verdade, a mulher que tem o ovário policístico... Ela já tem por outras causas. Ela piora o problema se ela engordar e não faz atividade física. Aí pode nascer... Aí cresce mais pelo. Porque uma parte do hormônio masculino é convertido, né, no tecido adiposo, na gordura. Então isso também piora. Então, se emagrece... Primeiro você fala, emagrece atividade física, Pô, exatamente. Já tá no médico certo, né? Endocrinologista, ainda bem. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente tem que lançar mão de anticoncepcional oral.
Tá. Às vezes até para adolescente, não tem problema nenhum. A gente usa um anticoncepcional que tem uma progesterona, que tem uma ação anti-androgênica. Tá, para controlar os hormônios. Para controlar. Mas isso não é um tratamento rápido. A Tá. pessoa tem que fazer pelo menos por 6 meses. Tá certo. E aí, se mesmo assim não tiver melhorado, a gente lança mão de outras drogas anti-androgênicas. Então, tem que se cuidar, tem que procurar. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fica meio perdida, né? Tem problema e fala, mas em que médico que eu vou? O que eu vou fazer? Então, o começo é procurar o médico endocrinologista para parar de sofrer com isso, né? Sem dúvida. Porque não dá para falar que as pessoas deveriam ser mais compreensivas, educadas. Porque criança é maldosa, a gente sabe. Primeira coisa que vai levar é um apelido Bullying, na escola. claro. É um bullying e isso pode atrapalhar para a vida toda. Eu queria agradecer essa presença tão linda aqui, viu? Ó, a maternidade fez muito bem, ficou mais bonita ainda, doutora. Ganhei um ano agora. Parabéns, ó, olha o que você fez com a tua mãe. Obrigada. Anote o telefone, por favor, do consultório da doutora. É aqui em Guará, é no 12, Guaratinguetá, é a cidade, 12 3122 5466. Você pode entrar em contato com ela. 12 3122 5466. Mas pela internet também, né? Quais são as redes sociais, Natália? É doutora DRA Natália com TH Nicolau.com.br, é o site. Aí, na tela, é esse, né? Isso, Tá certinho. E lá você tem artigos para o pessoal poder se informar tem sobre endocrinologia? Tem participação aqui. Ah, que bom! Então participe, entre, pergunte que a doutora vai te atender, tá bom? Um beijo, Ótimo, viu, um beijo. Natália?